A igreja crescia em Jerusalém, mas também surgiam necessidades. As viúvas precisavam de cuidado, e os apóstolos reconheceram que não podiam fazer tudo sozinhos. Então, escolheram 7 homens de boa reputação para ajudá-los. Entre eles estava Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão se destacava pela sua devoção e sabedoria. Ele pregava com ousadia e realizava grandes milagres em nome de Jesus. Sua fé era tão forte que muitos eram tocados por suas palavras e ações. No entanto, nem todos recebiam bem a sua mensagem. Alguns líderes religiosos, movidos pela inveja e pelo medo de perder sua influência, começaram a se opor a Estevão. Esses opositores não conseguiam resistir à sabedoria que vinha de Deus através de Estevão. Frustrados por não poderem vencê-lo em debates, decidiram usar de meios desonestos. Levantaram falsas acusações contra ele e o arrastaram diante do Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Mas mesmo diante dessa injustiça, Estevão permaneceu sereno. Seu rosto brilhava como o de um anjo, refletindo a paz e a graça divinas. Diante do concílio, Estevão não se intimidou. Aproveitou a oportunidade para fazer um discurso poderoso. Começou relembrando a história de Israel, desde Abraão até os profetas. Com habilidade, mostrou como o povo sempre resistiu a Deus e rejeitou seus mensageiros. Estevão não poupou palavras ao acusar os líderes presentes de serem duros de coração, assim como seus antepassados. O ponto alto de seu discurso veio quando Estevão declarou que eles haviam traído e matado o justo, Jesus Cristo, o Messias prometido. Essas palavras atingiram os presentes como flechas afiadas. A verdade exposta por Estevão encheu-os de fúria. Eles rangiam os dentes de ódio, incapazes de aceitar a acusação. A situação rapidamente se deteriorou. A multidão, instigada pelos líderes, transformou-se em uma turba violenta. Arrastaram Estevão para fora da cidade, determinados a silenciá-lo de uma vez por todas. Começaram a apedrejá-lo, uma punição cruel reservada para os considerados blasfemos. Mas mesmo nesse momento terrível, Estevão manteve sua fé inabalável. Enquanto as pedras o atingiam, ele olhou para o céu e teve uma visão gloriosa. Viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. Esta visão o encheu de força e coragem para enfrentar seus últimos momentos. Com suas últimas forças, Estevão clamou em voz alta: Senhor, não lhes imputes este pecado. Essas palavras ecoaram as de Jesus na cruz, mostrando o amor e o perdão que caracterizavam os verdadeiros seguidores de Cristo. E assim, Estevão entregou seu espírito a Cristo, tornando-se o primeiro mártir da Igreja. A morte de Estevão marcou o início de uma grande perseguição contra a Igreja em Jerusalém. Os seguidores de Jesus foram forçados a fugir, espalhando-se por diversas regiões. Mas o que parecia ser uma derrota, Deus transformou em vitória. Por onde iam, os discípulos anunciavam a palavra, levando o evangelho a lugares que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Um desses discípulos era Filipe, que desceu a Samaria. Ali, ele começou a pregar o evangelho com poder. Suas palavras eram acompanhadas por sinais miraculosos. Enfermos eram curados. Pessoas oprimidas por espíritos malignos eram libertadas. A cidade inteira se encheu de alegria com a presença de Filipe e a mensagem que ele trazia. Muitos samaritanos creram e foram batizados. Era o cumprimento do que Jesus havia dito, que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A perseguição, em vez de enfraquecer a fé, estava espalhando-a como sementes ao vento. Enquanto isso, em Jerusalém, um jovem chamado Saulo se destacava como um dos mais ferrenhos perseguidores da Igreja. Ele era um fariseu zeloso, convencido de que os seguidores de Jesus eram uma ameaça à verdadeira fé judaica. Com a autorização dos líderes religiosos, Saulo perseguia os cristãos com violência implacável. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão sem piedade.
Seu zelo religioso o cegava para a verdade do Evangelho. Acreditava sinceramente que estava prestando um serviço a Deus ao tentar erradicar o que considerava uma seita perigosa. Não satisfeito em perseguir os cristãos apenas em Jerusalém, Saulo pediu cartas ao sumo sacerdote para ir até Damasco. Seu objetivo era prender os seguidores de Jesus que ali estivessem e trazê-los acorrentados para Jerusalém. Partiu cheio de determinação, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. No caminho para Damasco, algo extraordinário aconteceu. Quando Saulo e seus companheiros se aproximavam da cidade, de repente, uma luz poderosa e brilhante resplandeceu ao seu redor. Era mais forte que o sol do meio-dia. Saulo caiu por terra, atordoado pela intensidade da luz. Então ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado e confuso, Saulo perguntou: Quem és, Senhor? A voz respondeu com palavras que mudariam para sempre o curso de sua vida. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo percebeu que estava face a face com o próprio Jesus ressuscitado. Toda a sua vida, todas as suas convicções, foram abaladas por esse encontro sobrenatural. O perseguidor implacável dos cristãos estava agora prostrado diante daquele que ele tanto combatia. Quando Saulo se levantou, descobriu que estava cego. A luz gloriosa havia ofuscado sua visão física. Seus companheiros, que ouviram a voz mas não viram ninguém, o guiaram pela mão até Damasco. Por 3 dias, Saulo permaneceu sem enxergar, sem comer ou beber, absorvendo o impacto daquele encontro com Jesus. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor falou com ele em uma visão, instruindo-o a ir até Saulo e impor as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Ananias hesitou, pois conhecia a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor o tranquilizou, revelando que havia escolhido Saulo como um instrumento para levar o evangelho aos gentios e aos reis. Obedecendo à ordem divina, Ananias foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Seu primeiro ato foi ser batizado, simbolizando sua completa transformação e entrega a Jesus Cristo. Aquele que antes perseguia a igreja com tanto fervor, agora se tornava um de seus mais ardorosos defensores. Saulo, que mais tarde ficaria conhecido como Paulo, começou imediatamente a pregar nas sinagogas, proclamando que Jesus era o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam atônitos com a mudança. O perseguidor havia se tornado pregador, defendendo a fé que antes tentava destruir. Assim, mesmo em meio à perseguição, o evangelho não parava de avançar. O sangue dos mártires, como Estevão, regava o solo da fé. A dispersão dos crentes levava a mensagem a novos lugares, e a conversão improvável de Saulo mostrava que o poder de Deus podia transformar até o mais ferrenho opositor em um poderoso instrumento do reino. A igreja enfrentava desafios, mas crescia em número e em força espiritual. A mensagem de Jesus Cristo seguia firme, alcançando cada vez mais corações. O que parecia ser uma derrota aos olhos humanos era, na verdade, parte do plano divino para espalhar o Evangelho por todo o mundo conhecido. Esta história nos ensina que Deus age de formas misteriosas e poderosas. Ele usa tanto a fidelidade dos mártires quanto a transformação dos perseguidores para cumprir seus propósitos. A igreja primitiva, mesmo enfrentando oposição e sofrimento, manteve-se fiel à sua missão de proclamar o amor e a salvação em Jesus Cristo. Que possamos, como Estevão, ter coragem para defender nossa fé, mesmo diante da adversidade. Como Filipe, que sejamos prontos para levar a mensagem do Evangelho onde quer que estejamos. E como Saulo,
que estejamos abertos para o poder transformador de Deus em nossas vidas, permitindo que Ele nos use para a sua glória e para a expansão do seu reino.